Paz do Senhor, meus irmãos. Vamos lá, Paz do Senhor, meus irmãos. Tem alguém feliz com Jesus? Queridos, abra sua Bíblia comigo no livro do Lucas. Texto muito conhecido, livro do Lucas, capítulo de número 15. Lucas, capítulo de número 15. Por favor, localize na sua Bíblia. Para nós é sempre uma honra servir os nossos irmãos com uma palavra. Obrigado, pastor Edilson, e a todos os pastores e obreiros aqui. Versículo de número 1, quem achou diga amém. Diz assim o texto, eu estou com a King James, diz assim: então, aproximando-se dele todos os publicanos e pecadores para o ouvi-lo, e os fariseus e os escribas murmuravam dizendo: esse homem recebe pecadores e comem com ele. E eles lhe falou esta parábola dizendo: qual de vós é o homem que, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai atrás da perdida até encontrá-la? E tendo encontrado, se alegra-se e põe sobre os seus ombros. E chegando em casa, chama os seus amigos e vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque eu encontrei a minha ovelha que estava perdida. Eu vos digo que assim também haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 pessoas justas que não necessitam de arrependimento. Versículo de número 8. Ou qual a mulher que, tendo 10 peças de prata e perdendo uma das peças, não acende a candeia, varre a casa, buscando com diligência até encontrá-la, e tendo encontrado, ela chama as amigas e as vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque encontrei a peça que eu havia perdido. Assim eu vos digo que a alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Você pode dizer um glória a Deus por essa palavra? Queridos, eu peço sua atenção em nome de Jesus. Eu quero ser bem rápido e bem didático. Nós estamos diante de um texto muito conhecido, um texto muito pregado em nossas igrejas, muito cantado em nossos púlpitos, porém um texto riquíssimo. E a primeira observação que a gente consegue visualizar nesse texto é que Lucas capítulo de número 15 não se trata de 3 parábolas. Teologicamente, visualizando o contexto do capítulo de número 15, é possível entender que o Senhor está falando para 3 tipos de pessoas, usando apenas uma parábola e 3 histórias. É o texto mesmo que diz, o texto no versículo de número 2 vai dizer: e ele propôs esta parábola. Observe comigo que do versículo de número 7 para o versículo de número 8 não tem ponto final, porque na verdade o Senhor está dando continuidade a uma parábola, dizendo ou qual, e assim ele continua falando também sobre o filho pródigo. Mas o que eu quero tratar com os meus irmãos é a capacidade de Jesus, ao ser indagado por religiosos, fariseus e publicanos. Irmã Rose, ele teve a capacidade de responder, não apenas com uma simples resposta direta, mas os fazendo pensar, porque de fato Jesus é esse que se preocupa não com o homem, não pela classe social, nem muito menos pelo cargo eclesiástico, nem muito menos pela cor da sua pele ou pelo seu momento.
Mas Jesus é aquele que sente a necessidade de se aproximar do homem, tendo em vista que o homem sem Ele, um homem sem Deus, é alguém que está totalmente perdido. E é por isso que, diante de uma indagação dos publicanos, dizendo que o Senhor, sendo um profeta, sendo um homem de Deus, se assenta e come com os pecadores, ele começa declarando sobre a ovelha perdida. No versículo de número 3, ele vai dizer qual é o homem que, tendo 100 ovelhas, queridos, e só para que a gente entenda, um homem daquela época que tinha 100 ovelhas não era um homem muito rico. Alguém que tem 100 ovelhas não é uma pessoa de posses ao ponto de pagar, pastor Carlos, ao ponto de pagar alguém para que pastoreie o seu rebanho. Alguém que tem 100 ovelhas, pastor Edivan, ele mesmo propriamente dito gasta a sua vida, gasta o seu tempo a cuidar das suas ovelhas. E é interessante porque essa parábola Jesus está dizendo qual o homem que tendo 100 ovelhas. Porque na verdade não se trata de alguém que trabalha para o outro, mas se trata de alguém que trabalha em benefício do próprio rebanho. Aí Jesus está olhando para os fariseus e escribas e está dizendo qual homem que cuida do seu próprio rebanho, que tendo perdido uma das suas ovelhas em meio à caminhada, não deixa as 99 no deserto e vai em busca de encontrar a que se perdeu. Eu não sei se você já consegue compreender, mas Jesus é esse. Jesus é o bom pastor que não terceiriza o cuidado das suas ovelhas. Eu vou repetir isso aqui, pode ser que alguém pegue aí. Jesus é esse que não terceiriza o cuidado das suas ovelhas, porque propriamente Ele mesmo tem a capacidade, a onisciência, a onipresença e a onipotência de cuidar do seu rebanho, propriamente dito. Então eu quero alegrar o seu coração, querido. Se você é rebanho do Senhor, você não tem um cuidado terceirizado. Ele propriamente dito tem cuidado de você em todos os aspectos. É por isso que você veio aqui nessa noite. Sabe por quê? Porque por mais que você tenha caído ao longo do caminho, por mais que você tenha perdido o rebanho ao longo da caminhada, Jesus é esse que cuida propriamente dito do seu rebanho. Por quê? Porque Ele é o bom pastor, e é por isso que Ele vai atrás, Ele conduz até encontrar a sua ovelha perdida. Qual é o pastor, qual é o homem que tendo 100 ovelha não deixa 99 no deserto e vai procurar a que se perdeu, sabendo que aquela ovelha é dele, sabendo que a responsabilidade não é de outros, mas a responsabilidade é dele? E eu amo essa palavra porque o contexto histórico vai dizer que um pastor, ao perceber que a sua ovelha se perdeu, ele deixa as 99 no deserto e ele sai em busca de encontrar a que se perdeu. Amém ou não amém? Mas eu fiz uma pergunta para o texto alguns anos atrás, que é a seguinte pergunta, Gil: como é que o pastor ele percebe que a ovelha se perdeu? E o contexto histórico revela que, ao chegar em alguns certos ambientes de alimentação das ovelhas, alguns pastos, o pastor ele abre uma contagem para visualizar se está todo mundo lá, para visualizar se está do jeito que iniciaram a caminhada. E sabe o que é o mais impressionante, queridos? O mais impressionante é que um pastor que tem 100 ovelhas, ele não é alguém que usa ordem numérica para abrir uma contagem sobre o seu rebanho. Ou seja, ele não chega no local de alimentação das ovelhas e abre a contagem, Francisco Matos, dizendo 1, 2, 3 e assim por diante. Não. Um pastor que tem 100 ovelhas, ele mesmo cuida da ovelha ao ponto de dar nome para elas.
Ele é alguém que não só está no cuidado prático das suas ovelhas, mas ele é alguém também que conhece as suas ovelhas ao ponto de chamar cada uma pelo seu devido nome. Eu não sei se isso alegra o seu coração, mas eu estou falando que aquele que cuida de você te conhece pelo nome e ele não terceiriza o cuidado pela sua vida. Não importa se você ficou para trás, ou não importa se você está no caminho, Ele conhece cada detalhe, Ele conhece as suas características, Ele conhece o que você gosta, Ele conhece você. É como se nessa noite Ele viesse aqui e Ele abrisse uma contagem dizendo: Anderson, está aqui Ele. Carlos, Ele está aqui. Mas espera aí. Eu já chamei todo mundo, mas está faltando alguém que sempre esteve aqui comigo. Jesus é alguém que não percebe a falta pela necessidade, mas ele percebe a falta pelo cuidado que ele tem com você. É por isso que eu quero pregar uma mensagem ao seu coração, que o Senhor ele está em busca de trazer você para ainda mais perto dele, para um relacionamento íntimo com ele. Ele te conhece tanto que ele te trouxe nessa noite aqui, ele deseja te chamar novamente pelo teu nome. Ao abrir a contagem, o pastor percebe que o Resende está faltando. Ele percebe que está todo mundo lá bonitinho, fardado, está todo mundo lá bonitinho como deve estar. Porém está faltando o Resende, porque por um acaso ficou para trás, porque por um acaso se perdeu. E se tem uma coisa que a gente precisa detalhar nessa mensagem, é que a ovelha é um animal que ela não consegue, irmãos, ela não consegue se desenvolver estando sem a proteção, sem o cuidado, sem o direcionamento do pastor. Por quê? Porque primeiro a ovelha, ela não enxerga muito bem, porque eu falo com cuidado por conta do pastor Denis estar aqui. Mas segundo a cadeia alimentar, a ovelha ela tem miopia. Ela consegue enxergar ao seu redor, mas ela não consegue enxergar muito à sua frente. É por isso que eu não sei se você consegue entender. O Senhor sempre está direcionando o pastor Edilson, como o anjo desta igreja, como o pastor dessa casa, a nos levar ao lugar que o Senhor deseja para nós. Por quê? Porque a ovelha não consegue enxergar à sua frente, a ovelha não consegue entender o caminho a ser seguido sozinha, ela precisa do cuidado do pastor. A ovelha ela se perde, queridos, não é simplesmente, muitas das vezes, pela uma decisão do seu coração em dizer, eu vou me perder. Não, ela se perde porque olhando ao seu redor, ela consegue enxergar algumas coisas que tiram a sua atenção, e ela não consegue caminhar conforme o rebanho, e ela para, ela se alimenta daquilo que ela está vendo. A ovelha é alguém que precisa do cuidado do pastor. Por quê? Porque se você observar, a ovelha é o último animal da cadeia alimentar. Sabe o que isso significa? Que a ovelha é o único animal que não tem defesa própria. É por isso que toda vida que você se levanta para se defender, normalmente nunca dá certo. Porque você não foi chamado para usar as suas forças. Você não foi chamado para usar a sua autodefesa. Você foi chamado para estar aos pés do bom pastor, porque Ele sim sabe como fazer, a hora que fazer. Ele sim sabe te defender, Ele sim sabe defender o seu rebanho. A ovelha se perde porque ela olha algo ao seu redor e ela se alimenta de algo, mas quando ela percebe que está sozinha, ela se entrega.
ela se entrega porque ela entende que sozinha ela só vai se perder ainda mais. Sabe o que é o mais lindo desse contexto aqui que Jesus está contando nessa parábola? É que quando ele percebe que a ovelha se perdeu, ele sai a procurar a sua ovelha, e ele sai a procurar chamando-a pelo nome, dizendo: a ovelha, fazendo com que a ovelha escute a sua voz. E sabe o que é o mais lindo disso tudo, queridos? É que ele deixa as 99 no deserto e ele sai por onde eles vieram, e ele sai chamando a ovelha pelo nome, dizendo: Resende, eu estou voltando para te encontrar. Diz o texto que normalmente o pastor encontra a ovelha ferida. Diz o contexto histórico que normalmente o pastor encontra a ovelha suja. Mas normalmente o pastor ele sempre tem em suas mãos, primeiro, um cajado. Por quê? Porque o cajado ele tem a capacidade e o potencial de trazer a ovelha para perto. O cajado ele tem o potencial de espantar, de expulsar aquilo que ameaça a ovelha de morte. Mas ainda mais, o pastor carrega em suas mãos também azeite, vinho e panos. Para quê? Porque ele entende que ao encontrar a sua ovelha, normalmente, pela sua experiência, ele precisará curar algumas feridas, ele precisará cuidar de algumas coisas que aconteceu enquanto ela esteve perdida. E cá para nós, queridos, olhem para mim, por favor. Sabe, muitas das vezes a gente não consegue permanecer na caminhada porque a gente não teve a capacidade ainda de tratar e curar aquilo que um dia nos feriu. E ao ponto que a gente vai caminhando, a gente vai se machucando e a gente acaba ficando para trás novamente e tendo uma vida não de estabilidade, mas uma vida de mais para lá do que para cá. É por isso que nesse contexto o pastor ele anda com alguns utensílios, principalmente com um azeite, e eu amo essa parte. Por quê? Porque segundo a cultura, pastor Edilson, o senhor conhece muito mais do que eu. O pastor ele tinha um cuidado de derramar o azeite sobre a cabeça da ovelha. Por quê? Porque normalmente no seu focinho, normalmente no seu rosto se encontra alguns mosquitos. Porque normalmente em seu rosto a ovelha, longe do pastor, é perturbada por moscas. Aí o pastor vem, ao encontrar a ovelha, uma das primeiras coisas que ele faz, logo após retirá-la do lugar, é derramar o azeite sobre a sua cabeça. Deixa eu aplicar aqui, porque normalmente quando a gente se distancia, muitas das vezes o que precisa de cura não é a carne física, mas muitas das vezes o que precisa de cura é aquilo que nós construímos aqui, ó. Lembrança de coisas, pecados de estimação que guardamos na nossa mente, no nosso coração. Muitas das vezes não conseguimos nos levantar, muitas das vezes não conseguimos avançar, simplesmente porque colocamos culpa em nós mesmos e guardamos isso, ao ponto de não conseguirmos ter a paz que necessitamos para prosseguir. É por isso que o pastor ele tem o cuidado de derramar o azeite sobre a cabeça da ovelha. Para quê? Para que ela não seja perturbada por aquilo que aconteceu no passado, mas que a partir de então ela tenha uma nova história aproximada
com o seu pastor. Eu quero pregar para alguém aqui, quem sabe você veio nessa noite aqui precisando dessa palavra. Nessa noite existe um óleo aqui, não é um óleo físico, é um óleo derramado pelo bom pastor que está nesta casa. E eu quero te dizer que toda lembrança do passado vai embora através desse óleo do Espírito. Eu quero te dizer que toda culpa vai embora também através desse óleo do Espírito, porque um óleo é a presença do Espírito Santo que nos cura, que nos liberta de nós mesmos. Muitas das vezes está tudo bem, cá para nós está tudo bem. Fisicamente a gente não tem ferida, mas só nós sabemos o que nós passamos, quem sabe, antes de dormir, com as lembranças, com as culpas aqui dentro. É por isso que o pastor ele tem a capacidade de andar preparado com o azeite, porque ele não quer trazer uma ovelha de volta de qualquer jeito. Ele inicia o cuidado, e ele inicia o cuidado tirando de si aquilo que está perturbando ela. Se existe alguma coisa te perturbando hoje, querido, seja vontade carnal, seja desejos carnais, seja passado, existe uma palavra de Deus aqui nessa noite. O óleo da unção do meu amigo Espírito Santo de Deus está aqui para ser derramado sobre as nossas cabeças, gerando cura em nós. Ele derrama o óleo, ele visualiza a ovelha. Aonde houver ferimento, ele coloca azeite, ele coloca vinho, ele ata as feridas, porque não adianta nada curar uma ferida, não adianta nada tratar uma ferida e deixá-la aberta. Por isso ele tem a preocupação também de fechar a ferida. Mas sabe o que é o mais legal, Anderson? É que diz o texto, pastor Carlos, que quando o pastor trata toda a ovelha, ele coloca ela sobre os seus ombros. Vamos lá, irmãos, vamos lá? O pastor ele trata a sua ovelha, ele cuida da sua ovelha, ele acha a sua ovelha e logo após ele coloca ela sobre os seus. Tem um pastor muito famoso aí. Tem um pastor muito famoso, está na Netflix também. Ele lançou uma frase que os crentes afastados amaram. Ele disse que a ovelha perdida não volta para a casa do pai porque tem medo do olhar das 99. Foi uma chuva de like. Mas em nome de Jesus, queridos, essa palavra está repreendida. Sabe por quê? Porque diz o texto que quando o pastor ele encontra a ovelha, ele cuida da ovelha, ele prepara, ele ata as suas feridas, e a primeira coisa que ele faz é colocar elas. Sabe o que o pastor está dizendo? Você vai de volta para a sua casa, mas você não vai pelos seus próprios pés, você não vai pelas suas próprias forças, você vai sobre os meus. Ombro na Bíblia era no ombros que os levitas e sacerdotes carregavam a arca, porque ombro na Bíblia representa responsabilidade. Sabe o que é que Jesus está dizendo para nós aqui? Você não precisa olhar para o olhar do irmão que está te esperando, até porque ele está precisando de cuidado também. Você precisa voltar nos ombros daquele que tem a responsabilidade sobre você. Você não veio para olhar para o homem, você não veio para olhar para a ovelha que também está doente, lhe apontando. Não. Nessa noite a palavra do Senhor está dizendo: eu te achei, eu vou cuidar de você. E detalhe, você não vai voltar de qualquer jeito, você vai voltar sobre a minha responsabilidade. Olhando para mim assim. Pois é, hoje tem óleo para a sua cabeça, mas também tem ombro para te trazer de volta. Hoje tem óleo sobre a sua cabeça, mas também tem ombro do Espírito Santo aqui para te trazer de volta e te ensinar que você não é dependente do homem, mas você é totalmente dependente da responsabilidade de Jesus sobre a sua vida.
os ombros. É sobre os ombros, pastor Edivan, que o pastor carrega a ovelha. Por quê? Porque ele quer demonstrar, ele está dizendo para todas as outras ovelhas, e está dizendo para a ovelha que foi achada também: você não é dependente dos olhares ou da sua própria força, porque se for depender da sua própria força, você vai continuar perdida, você vai continuar suja, você vai continuar ferida. Mas eu te achei. É por isso que a Bíblia vai dizer que Ele é o bom pastor, querido. Ele dá a sua vida pelas ovelhas. Você tem um pastor que dá a vida por você. Você tem um pastor que derramou todo o seu sangue por você. Então levante a sua cabeça. Hoje o Senhor quer te achar novamente. Você não é dependente de coisas. Hoje existe um espaço no ombro dele para a sua vida. Ele encontra a ovelha, coloca no ombro e traz de volta para o rebanho. Ele coloca no ombro e traz de volta para o rebanho. Eu trouxe a ovelha que estava faltando, porque não faz sentido. Não faz sentido continuar a caminhada tendo 99, porque 99 não é 100, queridos. Você não vai ficar para trás essa noite. Não, essa noite não vai ficar para trás de ninguém. Existe uma palavra de Deus aqui: 99 não é 100. Se for preciso, o Senhor vai descer nesta noite aqui, vai tocar no teu coração. E se eu fosse você, eu dava lugar para esse Espírito que está nessa casa, porque Ele quer te trazer de volta. Ele quer te fazer voltar ao rebanho mais uma vez, independente do que aconteceu. Independente do que aconteceu, o pastor ele não chega apontando o dedo para a ovelha dizendo: tá vendo? Você caiu, você... Não, primeiro ele trata. Coloca no ombro. O Senhor quer te tratar nessa noite. Quer te colocar sobre os seus ombros. Quem diz que o pastor coloca no ombro, porque ao colocar a ovelha no ombro, ele consegue sentir o coração da ovelha. Ele quer estar aproximado de você essa noite, meu irmão. O pastor ele acha a sua ovelha, coloca nos ombros e volta. E existe algo muito legal, porque a Bíblia vai dizer que quando ele chega, ele se alegra por ter achado a sua ovelha. Amém ou não amém? A Bíblia diz que quando ele acha a ovelha, ele se alegra, ele chama os seus amigos para comemorar. Existe uma alegria no céu, por quê? Porque a ovelha que estava perdida foi encontrada. Existe uma festa no céu marcado para essa noite, querido, porque hoje o Senhor quer te trazer de volta para o rebanho. Eu vou repetir isso. Existe uma festa no céu marcado, e nós queremos fazer festa aqui nessa noite, porque existe a possibilidade da sua volta hoje aqui, porque o noivo, porque, melhor dizendo, o pastor está aqui por conta de você. Ele continua a parábola, deixa eu correr aqui, porque senão não dá tempo. No versículo de número 8 dizendo: ou qual é a mulher? Versículo de número 8: que tendo 10 peças de pratas ou 10 dracmas, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até encontrá-la. Eu falei isso aqui um dia no ciclo de oração, se eu não me engano, mas eu quero repetir a falar, porque esse texto aqui, pastor Edilson, tem mudado a minha vida esses últimos meses de 2024. Porque olhando para esse texto aqui, eu percebo que é possível, eu percebo que é possível se perder lá fora, mas eu percebo também que é possível estar aqui dentro e estar perdido. A ovelha se perdeu enquanto caminhava lá fora, mas a dracma foi perdida dentro de casa.
Na escola bíblica a gente até tratou sobre alguns costumes da época, e só para retratar bem rapidamente aqui. A dracma, há quem diga que era uma parte do dote que a mulher colocava em uma tiara ou simplesmente em um colar, e ela tinha um prazer de caminhar com essas dracmas. Por quê? Porque ao olharem para ela, as pessoas não enxergavam simplesmente as suas vestes ou simplesmente a sua beleza física, mas ao olhar para a mulher que carregava as suas dracmas, que carregava uma parte do seu dote, enxergava-se nela também um compromisso com o seu noivo. Naquela época as mulheres carregavam em si porque elas mostravam para todo mundo que elas não eram qualquer donzelas, que elas não eram qualquer pessoas, mas elas eram noivas comprometidas com seus noivos, e estavam aguardando a volta do seu amado. Esse texto está queimando no meu coração, porque segundo o que a gente consegue entender pela essa história contada por Jesus, essa mulher ela teve a capacidade de perceber. Essa mulher ela teve a capacidade de olhar para si e perceber que uma das suas dracmas estava faltando, pastor Josué. Essa mulher ela teve a capacidade de, antes de sair de casa de qualquer jeito, apenas carregando 9 dracmas, Francisco Matos, ela teve a capacidade de perceber que ela não está mais do jeito que o noivo a deixou. Ela teve a capacidade de olhar para si e perceber que em vez de carregar as 10, agora ela só carrega 9 dracmas. E sabe de uma coisa que alegra o meu coração? É que a primeira atitude dessa mulher, ao perceber que ela perdeu uma das suas dracmas, amém ou não amém, queridos? Vamos lá, você que está me ouvindo, diga amém. Glória a Deus. Aleluia. A primeira atitude da mulher ao perceber que não carregava mais as 10 dracmas é simplesmente acender a candeia. A primeira atitude dessa mulher é acender a luz. Por quê? Porque, pastora Kátia, essa mulher ela teve a capacidade de entender que na escuridão que ela estava, ela nunca iria conseguir achar aquilo que ela perdeu. Ela até percebe que perdeu, mas se ela não tomar a atitude de acender a luz, ela não vai conseguir achar. E sabe, queridos, muitas das vezes a gente está dentro de casa e não temos mais a capacidade nem a percepção de entender que nós estamos sendo frequentantes de cultos, que nós estamos sendo especialistas no que fizemos, mas que na verdade não temos mais aquele amor que o noivo nos entregou, não temos mais aqueles princípios que antes nós carregávamos com tanto apreço. Só que essa mulher aqui, ela nos ensina, Jesus através dessa parábola nos ensina que nós precisamos urgentemente ter a capacidade nessa noite de olhar para dentro de nós e perceber se existe alguma falta de princípios, se existe alguma falta de percepção, se existe alguma falta de amor, se realmente nós estamos 100%, ou se ao longo da caminhada nós deixamos cair alguma coisa. A mulher acende a candeia, porque candeia é luz. Salmo de número 119, versículo de número 105 vai dizer que lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos é a tua palavra. Sabe o que é que essa mulher está nos ensinando? Sabe o que é que Jesus está nos ensinando? Que pode acontecer de um dia a gente perder uma das dracmas que nós carregamos, mas existe um segredo para encontrá-lo. O primeiro segredo é reconhecer que nós perdemos, e o segundo é acender a luz da palavra novamente na nossa vida.
A mulher, ela percebe que perdeu, então a primeira coisa que ela faz é acender a luz. Por quê? Porque na escuridão que ela está habitando, ela não vai conseguir enxergar nada. Na escuridão que ela está habitando, ela não vai conseguir ter a percepção de nada que está na sua frente ou ao seu derredor. É por isso que a primeira coisa que ela faz é acender a luz. Por quê? Porque a palavra de Deus é essa luz que nos dá a visão daquilo que nós precisamos encontrar, daquilo que nós precisamos desviar, daquilo que nós precisamos limpar. Quer ver uma coisa? Salmo de número 119, versículo de número 11 vai dizer: guardei a tua palavra no meu coração para o quê? Vamos lá, gente, vamos lá. Vocês estão aí, digam amém. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Sabe o que o salmista está dizendo? Eu guardei a palavra aqui, ó, porque eu sei que terão dias que convites virão, eu sei que terão dias que vão ser ruins, mas toda vida que eu olhar para dentro de mim, eu vou enxergar essa palavra que me ilumina e me ajuda a dizer não para mim mesmo. A palavra é a luz que nos faz encontrar aquilo que nós perdemos. A palavra é a luz que nos faz caminhar e não cair, desviando-se do mal. Quer ver uma outra coisa? Salmo de número 119, o salmista, no versículo de número 9, vai fazer uma pergunta dizendo: como purificará o jovem o seu caminho? Sabe de uma coisa? Eu já me peguei muitas das vezes, Marquinhos, me perguntando como eu prego para jovens, para eles ser santo, como eu prego para uma juventude caminhar sobre uma santidade. Se a gente sabe, se a gente compreende, se a gente percebe que por onde eles vão, existem convites do maligno, se eles estão sendo bombardeados por ideologias do mal. Sabe de uma coisa, irmãos e irmãs? Eu fico me perguntando como é que eu prego para a igreja, dizendo para a igreja ser santa, se na verdade por onde a gente anda, a gente encontra convites que nos tiram, muitas das vezes, da presença de Deus, se a gente deixar. Aí quando eu leio o Salmo de número 119, versículo de número 9, existe um segredo para isso. O salmista abre uma pergunta dizendo: como purificará o jovem o seu caminho? E ele mesmo responde dizendo: observando a tua palavra. A gente vai ser bombardeados, as coisas vão se aproximar de nós através das redes sociais, através de pessoas, através da própria justiça, ou melhor, das próprias leis. Mas a gente precisa entender que existe uma lâmpada a ser acesa na nossa vida, que é a lâmpada da luz da palavra. Ela vai trazer luz para os nossos caminhos, ela vai trazer luz para as nossas vidas. Já falei isso aqui. Mas é a palavra, queridos, é a palavra. É a palavra que vai nos dar estabilidade para permanecer do mesmo jeito que o Senhor sonhou para nós. Quer ver uma coisa? João capítulo de número 17, versículo de número 17. Jesus ele vai falar: santificai-vos na verdade. Santificai-vos na... Vamos lá, tem alguém aí? Vamos lá. Santificai-vos na... Eu perdi. Sabe, irmão, antes é como se eu estivesse me vestindo para ir para o culto hoje, olhasse para o espelho e olhasse para mim e dissesse: aparentemente está tudo bem, mas olhando para dentro de mim, eu orava mais, eu era muito mais submisso, eu me consagrava mais, não precisava do pastor pegar no meu pé para me abrir um jejum. Sabe, é como se essa mulher olhasse para ela e percebesse: o meu noivo não me entregou só 9 dracmas, ele me entregou 10. Sabe, quem sabe eu estou pregando para pessoas aqui que nunca mais choraram na presença do Senhor.
Quem sabe eu estou pregando para pessoas aqui que frequentam o culto, senta, levanta, vai embora do mesmo jeito, simplesmente porque não consegue mais ter a sensibilidade de perceber que precisa acender a luz dessa verdade, santificar-vos na verdade, e a tua palavra, ela é a verdade. Existe uma palavra de Deus sendo pregada para você nessa noite aqui, querido. Se você estiver perdido, Ele vai te encontrar. Mas se você estiver perdido em casa nessa noite, levante a sua cabeça, abra seu coração, porque existe a luz da palavra nessa noite aqui para te fazer encontrar os princípios que você deixou ao longo do caminho. É a palavra de Deus, meus irmãos. Sabe por que ela acende a candeia? Porque ela entende que só a luz fará ela enxergar os detalhes de onde pode estar a sua dracma. Mas tem algo aqui muito legal, porque, e eu já quero encerrar, porque essa mulher, ela traz um ensinamento completo, pastor. Primeiro ela reconhece, depois ela acende a luz da palavra, mas logo após também ela percebe que mesmo acendendo a luz, pastor Carlos, existem coisas que ela não consegue fazer. Por exemplo, ela acende a luz e ela consegue enxergar a casa, sim ou não? Vamos lá, gente. Ela acende a luz e ela consegue enxergar o ambiente, amém? Só que tem alguns lugares que ela não consegue ir com as suas próprias mãos. Quem sabe debaixo de um móvel, ou quem sabe num cantinho de uma parede. Aí o texto vai dizer que ela acende a luz, mas ela também varre a casa. Vamos lá? O texto diz que ela acende a luz é a palavra de Deus. Mas o texto vai dizer também que ela varre a casa. Por quê? Porque não faz sentido acender a luz, enxergar uma sujeira, enxergar algumas dificuldades para encontrar a sua dracma e permanecer do mesmo jeito. É por isso que ela pega o auxílio de uma vassoura e ela começa a varrer a casa. Vassoura nesse texto, queridos, é a analogia da ação do Espírito Santo. Olhe para mim, por favor, olhe para mim. Sabe por que tem muita gente que conhece a palavra, conhece muito a palavra, mas vive numa vida totalmente distante da palavra? Porque o que você precisa não é simplesmente ver o que a palavra diz. O que você precisa urgentemente é entender o que a palavra está falando com você e pôr em prática. Nessa noite a palavra está sendo ministrada, mas se você não deixar o Espírito Santo te limpar por intermédio dessa palavra, você vai para casa do mesmo jeito. Eu vou repetir isso. Você está ouvindo essa palavra e por mais que você entenda essa palavra, mas se você não abrir a porta do seu coração e deixar com que o Espírito Santo tire toda a sujeira, revire os lugares, encontre aquilo que você deixou perder, você vai para casa do mesmo jeito. Nessa noite existe uma luz acesa que é a palavra de Deus, mas existe alguém aqui chamado Espírito Santo pronto para te limpar, pronto para tirar toda a sujeira, pronto para tirar a casa de aranha, pronto para tirar aquilo que era para você ter tirado já faz tempo e ainda está aí. Nessa noite tem limpeza de Deus para a sua vida. E deixa eu correr aqui, porque, pastor, eu servi o exército um tempo e eu achava que até então eu sabia varrer. Eu achava, porque a minha mãe sempre me ensinou desde cedo a varrer, arrumar a cama depois que acordasse, a rede, né, no caso. Ela sempre me ensinou e eu achava que eu sabia varrer até eu chegar no exército. Passei um tempo no exército e mesmo eu sendo de tropa, eu não fazia tanta faxina, mas o nosso alojamento era nosso compromisso diário. Eu lembro muito bem, queridos, o sargento chegando e dizendo assim, ó, ei, ó, 10 minutos para o alojamento estar limpo. E aí ele saía,
A gente organizava tudo, pastor. A gente limpava tudo, a gente pegava a vassoura. E quando dava 10 minutos ele chegava. Mas sabe o que é que me deixava mais pensativo? É que uma das primeiras coisas que ele fazia era mais ou menos isso, ó. Antes, dizem por aí que eu sou o terror da mídia, porque eu ando muito. Era mais ou menos isso, ó. A primeira coisa que ele fazia era olhar debaixo dos armários, debaixo das camas. Por quê? Porque normalmente, aonde acumula mais sujeira, é onde os nossos olhos não conseguem. Muitas das vezes, olhando para nós, as pessoas enxergam o terno azul, o ministério pastoral, enxergam a Bíblia do tamanho do King Kong debaixo do nosso braço. Mas existe alguém aqui, queridos. Existe alguém aqui que não simplesmente quer enxergar a tua sujeira. Esse alguém que está aqui, ele está com uma vassoura na mão. E ele quer fazer a limpeza nos lugares onde as pessoas não conseguem enxergar. Sabe aquelas vontades carnais que ninguém sabe que você carrega, mas ainda te perturbam? Sabe aqueles pecadinhos de estimação que você luta diariamente, muitas das vezes ninguém sabe, mas te perturbam ainda? Pois é, nessa noite, se você der legalidade, o Espírito da verdade, através da luz da palavra, está aqui. Ele quer fazer uma limpeza completa, ele quer te limpar, ele quer fazer você achar os princípios básicos da verdade, do Evangelho. Ele quer fazer uma limpeza em nós. Ele não parava por aí, pastor. Ele olhava por debaixo, mas ele começava a andar durante o alojamento e começava a levantar os tapetes. Por quê? Porque na verdade nós somos esses. Nós somos esses que gostamos de deixar para amanhã aquilo que nós precisávamos fazer hoje. Nós somos esses. Sabe de algo que me deixava pensativo? É que muitas das vezes um armário estava num canto. Ele pedia para 2 soldados tirar o armário do canto. Porque limpeza não é ao redor. Limpeza é uniforme. Sabe de uma coisa? Se for preciso, a minha oração é que o Espírito Santo tire coisas do lugar nessa noite, mas que Ele faça uma limpeza profunda em nossas vidas nesse lugar. A minha oração é que nessa noite, se for preciso, Ele tire as coisas do lugar, mas que a gente volte a derramar lágrimas diante de quem Ele é. A minha oração é que, se for preciso, Ele tire as coisas do lugar, mas a gente volte a buscar os dons espirituais, de visões, de outras línguas que edificam a nossa igreja. A minha oração é que, se for preciso, Ele tire as coisas de lugar, mas a gente volte a enxergar a luz dessa palavra na nossa vida. E eu vou encerrar porque o meu tempo está acabando. Eu quero orar por você, Marquinhos. Depois que ela varre, depois que ela encontra, sabe o que ela faz? Ela não esconde. Por quê? Pastora Fátima, quem sabe se fosse eu, Dudu, quem sabe se fosse eu, Paulinho, quem sabe se fosse eu varrendo e encontrando a dracma que eu mesmo perdi, pastor Carlos. Quem sabe se fosse eu simplesmente colocaria no canto e sairia na rua como se nada tivesse acontecido. Mas ela não. A Bíblia diz que quando ela encontra a dracma que ela perdeu, ela sai na rua chamando as amigas, chamando as vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo. Por quê? Porque eu tinha perdido, mas eu me encontrei. Então vamos se alegrar. Vamos se alegrar, porque na verdade eu não estava 100%, mas eu me encontrei através da luz da palavra, através do Espírito Santo. Eu encontrei aquilo que eu havia perdido. Você não vai precisar contar o que aconteceu, querido, mas essa noite existe um convite do Espírito Santo para a sua vida aqui. Ele quer acender a luz da palavra na sua vida, mas Ele também quer varrer, Ele quer fazer uma limpeza e muito mais. Ele quer nos alegrar nessa noite com festa no céu e festa nesse lugar. Porque mais valioso é
um pecador do que se arrepende, do que 100, ou melhor, do que 99 que não necessita. Fica de pé em nome de Jesus. Cátila, vem cá. Eu tenho 5 minutos, oh glória. Eu quero usar com você nessa noite.